responde até 15 minutos. Está com a palavra. Muito obrigado. Excelências, muito bom dia. Eu trago aqui a essa Câmara esse caso que aconteceu, a judicialização aconteceu em 2020, naquela época que a gente estava na pandemia. Vossa Excelência fala pelo demandado, pelo cirurgião. Pela parte apelada? É porque eu acho que talvez tenha tido até uma troca. Nós somos apelados, isso. Isso, tá bom. Okay. Nós somos apelados. Isso. Que é o cirurgião, doutor Domingos. Ok. Essa judicialização, ela aconteceu em 2020, que foi naquela época que a gente estava em casa, né? Todos em casa. Então, tudo era online. E esse cirurgião me procurou, dizendo que tinha sido processado de um caso que ele tinha feito uma cirurgia em 2015. Então, fazia 5 anos que ele tinha feito a cirurgia nessa paciente e ela veio a judicializar 5 anos depois. Nesse caso, ela alega que ele teria sido negligente e teria imperito e teria deixado uma broca no seio maxilar do rosto, uma broca cirúrgica de odontologia no seio maxilar, e que isso teria causado problemas para ela na parte de sinusite. Só que ela omite uma série de coisas e a gente mostra na contestação que muito do que ela disse não é verdade. Por exemplo, ela nunca mais voltou para ele. Ela fez a cirurgia e nunca mais voltou a ele. Nem para tirar os pontos ela voltou, porque ela é enfermeira e ela mesma foi lá e tirou os pontos. Então ela passa 5 anos sem fazer uma radiografia, ela não voltou para fazer radiografia, e aí de repente ela processa o cirurgião 5 anos depois, dizendo que estava tendo sinusite crônica por causa dessa broca. E aí a gente fez a defesa desse cirurgião, dentista, e mostramos na instrução que esse evento da broca poderia ter acontecido com outros dentistas, porque ela fez tratamentos com outros dentistas durante esses 5 anos. Se tivesse sido com ele, pode ter sido acidental, mas a gente mostra que é um evento que é possível de acontecer e ela nunca teve problema sério com isso, tanto é que ela só procurou o médico 5 anos depois. Então, isso não, as alegações dela não batem. Na audiência, doutora Amanda, que é a juíza de primeiro grau, chegou até a ficar um pouco impaciente com as alegações da advogada, e a advogada, na apelação, foi desrespeitosa com a juíza, chamou a juíza de truculenta e de outras coisas, né? Foi até pedido para que seja arriscado da apelação os termos que a advogada utilizou na apelação. Mas o que chama mais atenção nesse processo todo é a desonestidade da advogada. Ela litiga de má-fé aqui. E eu não peço nas contrarrazões a condenação por litigância de má-fé, mas agora eu gostaria de pedir, mesmo que seja de ofício, né, a condenação da litigância de má-fé. Vou explicar por quê. Como eu falei, no caso em questão, foi em plena pandemia. A gente não sabia se a gente ia voltar a conviver, se a gente ia ter uma convivência social de novo. E a gente tinha muita segurança do nosso direito. E a gente não fez pedido de perícia judicial. Passou batido isso, né? Quando foi na audiência de instrução, e a parte autora também não pediu, a juíza saneou o processo, perguntando às partes se elas queriam fazer o pedido de perícia judicial, e nem a parte autora, nem a parte ré pediram perícia. Quando foi na audiência de instrução, eu disse, doutora Amanda, eu gostaria de fazer um pedido. A gente já está encerrando a instrução aqui na audiência, eu entendo, mas eu gostaria de pedir pela perícia médica, pela perícia técnica, né, de um cirurgião, para provar que não houve erro aqui. Aí a doutora Amanda disse, eu quero ouvir a parte autora para saber qual é a manifestação dela. A parte autora disse o seguinte. Passa a palavra à advogada da parte autora para se pronunciar sobre o pleito. Excelência, eu acho totalmente necessário
Desnecessário. O processo já foi saneado. O processo já foi saneado. Inclusive, já foi precluso esse prazo para requerimento, para tal requerimento. Inclusive, seria oportuno ter sido, como eu falei no início aqui, a oitiva de um perito judicial, indeferido por ambas as partes, e que requer, inclusive, o julgamento antecipado da Lídia aí nesse sentido. Ela pediu o julgamento antecipado. Ela disse que não precisava mais de perícia médica. Aí ela vem na apelação dizer que houve cerceamento de defesa e que deveria ter tido uma perícia médica e que a sentença é nula. Ela pede o julgamento antecipado na audiência. Como é que a sentença é nula? Então, não faz o menor sentido. Isso ela tem que ser de má fé. Com certeza, isso ela tem que ser de má fé. Porque ela está desdizendo na apelação o que ela disse na audiência. E é por isso que a juíza, de vez em quando, na audiência, disse, doutora, escolha o que a senhora vai falar, porque não é o que a senhora está dizendo nos autos. Então, a senhora vai mudar o seu relato, ou seja, ela agora muda de novo. Então, eu gostaria de pedir pela manutenção integral da sentença, porque, doutora Amanda, foi muito certeira. O juiz é o destinatário da prova, artigo 370. A juíza entendeu que não havia necessidade de perícia técnica, porque nos autos a documentação era suficiente. E aí isso não implica em nulidade. E a advogada, ela não pede a nulidade. Ela apela dizendo que ela tem o direito e que ela merece a condenação, mas ela não pede pela perícia. Ela só alega uma nulidade que não existe. Então, eu peço a manutenção da sentença, e peço também a condenação da advogada, da parte autora, em litigância de má-fé, porque na instrução ela fala que não precisa, que pede julgamento antecipado, e agora na apelação ela quer a alegação de nulidade por cerceamento de defesa. Não tem o menor cabimento. Pela atenção, muito obrigado, muito bom dia. Agradecemos a Vossa Excelência também. A relatora está conduzindo o voto pelo conhecimento e provimento da apelação, não é isso? Esse áudio está na audiência. Eu lhe digo o ID, peraí. Só um minutinho. O ID 27. A fundamentação que eu utilizei no voto é que o juiz é o destinatário das provas e no momento eu não estava enxergando elementos suficientes para o desvio da causa. A maior intensidade e, portanto, para que seja anulada a sentença e retornando para a produção da prova. É o meu voto, Excelência. Eu olhei aqui no sistema, acompanhado pela desembargadora Berenice e pelo doutor Roberto Guedes. Não, senhor presidente, eu reiterei o meu voto, eu estou pedindo vista. Ok. Então, Peço vista dos autos. após o voto da relatora, o doutor Roberto Guedes pediu vista dos autos. Obrigado, Excelência. Doutor Roberto, se Vossa Excelência quiser anotar, é o ID 27 20 1852, aos 26 minutos e 20 segundos da audiência. É o momento que a advogada fala isso. Muito obrigado a todos. Muito bom dia. Então, vista, doutor.